Primeiramente, me apresentando, eu vejo aqui que nós temos alguns participantes que já me conhecem, mas, ao mesmo tempo, eu quero também me apresentar aos novos, que ainda não tiveram a oportunidade de conversar comigo, seja em uma demonstração técnica ou algo relacionado a vendas. Atualmente, eu estou como CRO da Cafinet. Cafinet é um parceiro premium da Zorro no Brasil, um dos parceiros mais antigos da Zorro no Brasil, a propósito. Nós somos especialistas em Zorro CRM, somos uma software house também especializada em desenvolvimento com ferramentas Zorro. Porém, nós também trabalhamos com outras ferramentas de mercado. A nossa ideia é trazermos soluções realmente para os nossos clientes. E, como CRO, eu sou responsável hoje por gerar receita para a empresa. Então, hoje eu tenho um time comercial trabalhando junto a mim e nós trabalhamos diretamente com o nosso time operacional aqui. E, ao longo do nosso webinar, eu vou trazer para vocês estratégias que eu uso, estratégias que eu usei também dentro da Cafinet e as estratégias de mercado para que a gente possa aumentar a produtividade do nosso time comercial, utilizando aqui o Zorro CRM. Bom, então, qual que é a nossa agenda de hoje? Primeiramente, aqui uma rápida introdução sobre a Cafinet, sobre mim, como eu acabei de fazer, e também a nossa experiência com o Zorro CRM. Vou falar sobre os principais desafios que nós temos hoje com as nossas equipes comerciais, tá bem? Perdão, passei rápido demais. Vou passar também para vocês. Na prática, o Zorro CRM, então eu vou compartilhar depois a tela do Zorro CRM, mostrando ali as melhores estratégias e algumas configurações que nós podemos realizar dentro do Zorro CRM para melhorar nossa produtividade comercial, o estudo de caso e, no final, os últimos 15 minutos, eu vou abrir para perguntas e respostas comigo mesmo, tá bem? Mas, como eu falei, ao longo de toda a transmissão, vocês podem colocar as perguntas de vocês ali na caixinha de perguntas e respostas, que o Kevin ele vai respondendo em tempo real. Mas vamos lá. Então, quem nós somos, já expliquei, que a Cafinet é uma software house, premium partner da Zorro e especialista em ferramentas Zorro, em desenvolvimento também em low-code. O objetivo do nosso webinar hoje é trazer para vocês estratégias para aumentar a nossa efetividade, a nossa produtividade na equipe comercial e a importância de um CRM nas nossas vendas. Bom, só pegar aqui um gancho da importância do CRM para a organização e para a previsibilidade das vendas. Hoje eu estou na posição de CRO, porém eu sou um vendedor, tenho mais de 10 anos de experiência em vendas, trabalhando com o Zorro há mais de 5 anos. Como todo bom vendedor, eu tenho aquele costume de nem sempre preencher o CRM. Então, a venda está na minha cabeça, eu gosto da ideia de ter o controle da negociação e falar com o meu cliente. Porém, como CRO, eu posso falar abertamente que quando a gente não tem as nossas informações inseridas em um CRM, a gente não tem tarefas pré-criadas, a gente não tem as nossas notas, nós não temos uma organização daquela venda, nós não temos previsibilidade. Consequentemente, se eu aqui na minha posição hoje eu não tenho previsibilidade, quando eu sento para uma reunião de C-Levels dentro da Cafinet, eu não consigo falar, por exemplo, para o meu time financeiro que nos próximos 3 meses a receita esperada da empresa será de X, ou então que nos próximos 3 meses o meu time operacional precisa ser de determinado tamanho para que nós possamos realizar as entregas do que nós comercializamos. Então, por isso, principal importância da organização e da previsibilidade das vendas. E quais são os principais desafios das equipes comerciais hoje?
Eu trouxe esses problemas comuns, não apenas do meu conhecimento em vendas, mas também do conhecimento que nós temos com os clientes que nós temos dentro da Cafinet, os leads que nos procuram. Principal desafio hoje é a falta de visibilidade no funil de vendas. Por mais que nós já estejamos em 2025, nós ainda encontramos muitas empresas que gerenciam as vendas por Excel, por exemplo, por planilha de Excel. Funciona? Funciona. Funciona. Não vou falar que não funciona, porque desde os anos 90 vem funcionando. É o melhor cenário? Não é. Por quê? Hoje nós já temos a tecnologia muito avançada, nós já temos inteligência artificial trabalhando para facilitar o trabalho dos seres humanos. Então, nós temos várias funcionalidades e várias tecnologias que podem substituir uma simples planilha e fazer com que nós aumentemos o nosso faturamento. Outro desafio, já acabei falando dele, os nossos processos desalinhados e dependência de planilhas. A parte da planilha eu já falei. Já o processo desalinhado, imagina o seguinte, eu tenho 2 vendedores. No meu processo de vendas, eu preciso que, quando chega um projeto aqui para a Cafinet, eu passe esse projeto pelo meu time de pré-vendas, eu tenho uma qualificação realizada de maneira técnica, uma qualificação sobre as dores do meu cliente, uma qualificação sobre o que o meu cliente espera atingir, e para que eu possa entregar o meu projeto e precificá-lo, eu preciso que isso passe pelo meu time técnico, que vai falar, esse projeto eu consigo entregá-lo em X semanas e eu necessito de X horas para desenvolvimento. Com isso, eu, do meu lado, consigo precificar o projeto e passar a proposta para o meu cliente. Eu, Abiezer, sigo o processo que foi definido pela direção da empresa para o time comercial. E o meu outro vendedor não segue. Os 2 vendedores vendem. Legal. Só que, quando o meu vendedor que não segue o processo vende, eu corro riscos. Eu tenho o risco de precificar de maneira errada esse projeto, eu corro o risco de não entregar o meu projeto, eu corro o risco de não ter equipe para fazer aquele projeto porque eu não segui o processo correto. Então, isso é um desafio que as equipes enfrentam atualmente. Um desafio agora, falando do time comercial especificamente, o tempo excessivo gasto em tarefas manuais. Para quem já acompanhava meus webinars ou assistiu algum dos cursos que eu tenho gravados, sabe que eu sempre falo uma coisa. Vendedor, ele precisa vender. A função dele é vender, é ter um relacionamento com o cliente. Enviar e-mail, criar uma tarefa de ligação, gerar uma proposta, fazem parte das atribuições do vendedor, mas são tarefas manuais que, em 2025, já podem ser automatizadas. E cada vez que eu realizo uma tarefa manual de maneira manual, eu gasto o tempo do vendedor que ele poderia estar se relacionando com o cliente, seja conversando com o cliente para ouvir a dor dele e solucionar aquele problema, buscando uma solução alternativa, seja para fechar uma venda e trazer receita para a empresa, não importa. O tempo gasto em tarefa manual é um tempo desperdiçado. Se a minha empresa paga o time comercial por hora, e a hora do meu time comercial está sendo gasta para um envio de e-mail que poderia ser de maneira automatizada, eu estou rasgando dinheiro, eu estou jogando dinheiro fora. Tá bem? Então, esse é um desafio. E a dificuldade para prever a receita e acompanhar o desempenho. Esse é um outro desafio que é muito comum em todos os leads e também nos clientes que nós atendemos aqui pela primeira vez com o Zorro CRM. E como que a gente pode solucionar isso agora trazendo para o ambiente do Zorro CRM? Nós podemos solucionar, primeiro, centralizando as informações. Quando eu tenho um CRM com informações centralizadas, ou seja, tudo que acontece no time comercial, tudo que acontece na minha empresa passa pelo CRM. Muitas pessoas acreditam que o CRM ele é uma ferramenta para gestão de vendas, e ele não é. Como o próprio nome diz, é uma ferramenta para gestão de relacionamento com o cliente.
O meu cliente, ele não surge quando a venda é fechada. O meu cliente, ele surge quando o meu marketing ele gera um lead, quando no meu site alguém vem visitar e levanta a mão falando, eu quero conversar com vocês que eu tenho uma dor aqui que eu não sei como solucionar, talvez vocês consigam solucionar para mim. Então, quando eu tenho essa centralização, desde o surgimento do meu lead até o fechamento da venda, até a gestão do relacionamento pós-venda, com a possibilidade de um cross-sell, de um upsell, eu tenho a centralização de informação. Com isso, eu consigo fazer com que toda empresa, seja do time comercial ou não, tenha informações sobre o meu cliente, sobre o relacionamento com o cliente e até mesmo evitar perder aquele cliente. Outro ponto é a automação dos meus processos e dos meus follow-ups, ou trazendo aqui para o português, dos meus acompanhamentos. Quando eu trabalho com uma ferramenta de gestão do relacionamento, eu consigo automatizar esses processos. Então, aquelas tarefas manuais que eu tinha, que faziam com que o meu vendedor gastasse tempo, elas deixam de existir e eu consigo fazer com que o meu vendedor tenha mais tempo, o meu time comercial tenha mais tempo para realmente se relacionar com o meu lead ou com o meu cliente. Outro ponto importante é a integração que nós temos com outras ferramentas. Então, quando eu tenho um CRM que ele se integra com outras ferramentas, eu consigo fazer com que o meu time comercial ele tenha informações de outras áreas. Vou trazer para a realidade da própria Cafinet. No meu CRM, eu tenho integração direta com o Zorro Desk, que é a minha ferramenta de gestão de atendimento, para suporte aos meus clientes. Se eu sou um vendedor que quero fechar uma venda e tenho um relacionamento com o meu cliente, no momento em que eu vejo que eu tenho um chamado em aberto de determinado cliente meu, eu consigo simplesmente trazer aquele cliente para perto de mim e ao invés de chegar fazendo uma proposta comercial de outro assunto, eu já consigo trazer. Cliente, eu vi que você tem um chamado aberto, já conversei com o time técnico, nosso prazo de resolução é no dia X, ou a tal hora. Quando eu trago aquilo, eu trago o cliente para mais perto de mim, ele me vê como um ponto focal, o meu relacionamento com o cliente aumenta e, consequentemente, fica muito mais fácil de fechar uma venda na sequência. Então, esse é um ponto muito importante. E, por último, mas não menos importante, a parte da geração dos relatórios estratégicos. Uma das outras ferramentas que nós trabalhamos dentro da Zorro é o Zorro Analytics, que é a nossa ferramenta de BI, inteligência de negócios. Quando eu estou comercializando essa ferramenta, eu costumo falar que toda empresa precisa de dados para sobreviver, mas precisa saber o que fazer com aqueles dados. Ou então, como aquela frase, né, de Alice no País das Maravilhas, do coelho, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, quando eu tenho relatórios estratégicos, ou seja, eu tenho em mãos a informação que eu preciso para poder tomar decisões, eu consigo aumentar a produtividade do meu time comercial e aumentar a receita da minha empresa. Então, essa é a grande importância de nós termos uma ferramenta que faça isso também. Já na parte de automação de processos de vendas, nós temos aqui alguns pilares que a gente precisa seguir. Ele está em formato de pirâmide, mas vamos trabalhar com pilares. Então, eu tenho a possibilidade dos meus workflows ou fluxos de trabalho para automação de tarefas e automação de e-mails, a possibilidade da redução de erros e otimização do tempo. Como assim redução de erros? Nós precisamos entender que mesmo em 2025, independente da área onde nós trabalhemos, seja na tecnologia, seja na indústria, seja no varejo, não importa qual dos setores a gente trabalha aqui, tanto no Brasil quanto fora. Nem todas as pessoas, ou melhor, as pessoas não tiveram as mesmas oportunidades que as outras. Então, eu posso ter um time comercial misto, onde um dos meus vendedores, ele não tenha tido uma escola de muita qualidade, mas ele é muito bom em relacionamento. Então, é aquele vendedor que ele pega o cliente pelo braço, aquele comercial que ele pega o cliente pelo braço, ele cria um relacionamento tão forte com aquele cliente que o cliente ele compra pela confiança no meu comercial, não só pelo conhecimento técnico dele. Isso é muito comum de acontecer.
Esse comercial que não teve essa oportunidade de um estudo mais avançado, de uma escola de muita qualidade, pode ser que, ao enviar um e-mail, ele cometa erros de português. Ou pode ser que ele envie um e-mail sem um anexo. Acontece, até mesmo quem tem um estudo melhor comete esse tipo de erro. Quando eu tenho automações, eu garanto que pelo menos esses erros não existam. Por quê? Porque a própria ferramenta já vai estar parametrizada para que os modelos de e-mail já estejam escritos, o anexo já esteja ali no local correto. Eu evito dessa maneira falhas humanas que todo ser humano está suscetível, tá bem? E aqui, por último, eu vou fazer uma rápida demonstração em como a gente pode trabalhar workflows no Zorro CRM. Para isso, eu vou mudar a minha tela, tá bem? Mas se vocês já quiserem aproveitar nesse momento para enviar perguntas aqui no nosso bate-papo, fiquem à vontade. Vou voltar aqui. Vocês já estão visualizando a minha tela do Zorro CRM? Se puderem colocar alguma reação, por gentileza. Perfeito. Vamos lá. O Zorro CRM, até pouco tempo, coisa de alguns meses atrás, ele só permitia que nós criássemos fluxos de trabalho através dos workflows mesmo. É uma funcionalidade chamada workflow. Aqui a minha tela está com zoom, tá? Então por isso que ela está um pouquinho maior, que é para ficar melhor a visualização de vocês. E os workflows, eles ficam aqui na parte de automação das minhas configurações do Zorro CRM. O workflow, ele é uma funcionalidade que vai me permitir, só colocar aqui uma nova regra, ele vai me permitir, por exemplo, criar uma cadência de transmissão de e-mails, digamos assim. Então, pensando na automação de tarefas, eu tenho o meu marketing gerando leads para minha empresa, e com esse marketing gerando lead, eu consigo entregar pessoas para que o meu time comercial trabalhe. Perfeito. Essas pessoas começaram a trabalhar e quando o lead chegou, o meu pré-vendedor ou o meu SDR, depende de qual a terminologia que vocês usam, ele naquele dia teve um problema de saúde e precisou sair mais cedo. E eu distribuí aquele lead justamente para aquele pré-vendedor que não estava ali. Se é um lead que tem pressa para ser atendido, e até pelos conceitos de vendas, o ideal é que nós atendamos os nossos leads em no máximo 15 minutos, a partir do momento que eles chegaram para o pré-vendedor, o que vai acontecer? Muito provavelmente eu vou perder aquele lead. Por quê? Porque ele vai tentar falar comigo, ele não conseguiu, ele vai falar com o meu concorrente. Então, como que eu posso corrigir isso? Eu posso, dentro de um fluxo de trabalho, aqui eu vou mostrar rapidamente também, mas dentro de um fluxo de trabalho, eu consigo criar regras para caso aquele meu pré-vendedor não esteja online, por qualquer motivo que seja, e ele não fizer o contato em até X minutos, eu automaticamente distribuir aquele lead para uma outra pessoa. Eu passar para um outro vendedor que esteja disponível para poder fazer aquele contato. Ou então, para que eu envie um e-mail já para aquele lead me apresentando, uma mensagem de WhatsApp me apresentando, para que eu já automaticamente crie uma chamada para aquele meu lead. Então, eu tenho várias opções dentro de um fluxo de trabalho para poder automatizar essas tarefas manuais que estão suscetíveis a falhas humanas, seja porque o meu vendedor ficou doente, porque ele tem muita tarefa para fazer, qualquer motivo que seja, eu já consigo trazer isso dentro de um fluxo de trabalho. E o mais legal é que o meu fluxo de trabalho, ele não precisa necessariamente atender a todos os meus leads. Eu posso trabalhar também com critérios. Vou dar um exemplo, até mesmo da minha própria operação. Aqui na Cafinet, eu recebo não apenas leads de Zorro CRM, eu recebo de outras ferramentas, como o Zorro Projects, que é a ferramenta de gestão de projetos da Zorro. Eu recebo do Zorro Analytics, que nós já falamos. Eu recebo leads de Zorro Desk, que é a minha ferramenta de atendimento omnicanais. Então,
Eu não vou me comunicar com um lead de Zorro Desk, que ele precisa de uma ferramenta de atendimento ao cliente, de suporte, omnicanais ao cliente, da mesma maneira que eu vou me comunicar com um lead de Zorro Projects, que ele precisa de uma ferramenta de gestão de projetos. Então, eu posso criar critérios específicos aqui dentro para os meus leads, seja por um campo customizado, seja por algum outro campo que eu tenha aqui dentro da ferramenta, seja pela quantidade de visitas que ele fez ao meu site. Eu tenho várias opções de critérios para que eu possa distribuir automações específicas para aquele tipo de lead. Então, se é um lead de Zorro Projects, eu vou mandar uma mensagem de WhatsApp e um e-mail focado em gestão de projetos e não em gestão de vendas ou gestão de atendimento ou em BI. Quando eu coloco esse tipo de critério, eu consigo me comunicar de maneira mais efetiva com o meu lead, de maneira automatizada, aumentando assim a produtividade do meu time comercial. Então, eu tenho essas opções aqui dentro para trabalhar as minhas automações dentro da ferramenta. Tá aqui? Outra forma que nós temos, só ver aqui que chegou uma pergunta. Na verdade, foi o Kevin passando ali, mostrando para vocês onde vocês podem mandar as perguntas. Bom, outra forma que nós temos aqui de automações para melhorar a nossa produtividade é a gestão completa de um pipeline, ou seja, de um funil de vendas. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Os conceitos de como que nós podemos estruturar melhor um funil de vendas para poder ter esse acompanhamento das oportunidades. Também, as etapas que nós precisamos ter no funil, no caso, conceitualmente, porque cada empresa trabalha uma forma de vender o mesmo produto, mesmo que nós peguemos aqui o CRM de algum concorrente da Cafinet, que vende o mesmo produto, a forma de venda pode ser diferente. Então, essa customização ela é extremamente importante. E também a possibilidade do uso de dashboards, de painéis, para que nós tenhamos previsão de receita. Então, conceitualmente, vou iniciar conceitualmente, como que a gente estrutura bem um funil de vendas? Primeiro ponto, a gente define quais são as etapas do nosso funil e o que acontece em cada uma das etapas. Exemplo, aqui na Cafinet, eu tenho a geração do meu lead pelo time de marketing, seja o meu ou seja o time de marketing da Zorro, que distribui leads para a gente. E quando esse lead entra, qual que é a primeira etapa? No meu caso aqui, é a etapa de um lead não contactado. Ele é um MQL, ou seja, um lead qualificado pelo marketing, mas ele ainda não foi aceito por vendas. Ou seja, eu ainda não sei se ele está dentro do meu ICP, que é o perfil do meu cliente ideal. Eu ainda não tenho as informações necessárias para aceitá-lo em vendas. Então, primeiro, no meu caso, a primeira etapa é a etapa do não contatado. E dentro dessa etapa, eu tenho algumas definições, eu tenho algumas ações para poder qualificar aquele lead e transformá-lo em um SQL, ou seja, um lead qualificado por vendas. O que eu posso criar nessa etapa? Nessa etapa, eu posso automatizar criando uma chamada, colocando o meu SDR para já ligar para aquele lead em até 15 minutos, como eu já citei. Eu posso, nessa etapa, criar a obrigatoriedade de alguns campos serem preenchidos, como, por exemplo, qual é o cargo daquele meu lead? Ele é um decisor? Ele é um influenciador técnico? Ele é um comprador? Ele é um estagiário? O que aquele lead é dentro da minha operação? Dentro do meu perfil do cliente ideal? Eu posso colocar que naquela etapa eu tenho a obrigatoriedade de falar qual é o tipo de indústria daquele lead. Então, ele trabalha em qual tipo de empresa? Ele trabalha na tecnologia, ele trabalha no varejo, ele trabalha no agronegócio, onde ele trabalha? A empresa dele é de qual setor? Para saber se está dentro do meu perfil do cliente ideal. No caso aqui na Cafinet, por nós trabalharmos com desenvolvimento, nós atendemos a todo tipo de cliente.
literalmente falando, desde agronegócio até varejo, empresas de telecomunicação, empresas de tecnologia, acho que eu já citei o varejo também, mas nós trabalhamos com todo tipo de cliente mesmo. Nós temos até clientes que são especializados em venda de vinhos, por exemplo. Então, a tecnologia, ela me permite isso, mas dependendo qual for o meu ramo, no caso de vocês que estão assistindo aqui, se eu, por exemplo, vendo equipamentos hospitalares e chega para mim um lead do agronegócio, eu não entendo que isso faça sentido dentro do meu perfil do cliente ideal. Então, quando eu tenho essa proposição de informação na minha primeira etapa do funil, eu já consigo filtrar aquele lead para quê? Para que o meu time não consuma tempo tentando vender algo para quem não é o meu perfil de cliente e, consequentemente, ele vai aumentar a produtividade focando em quem realmente está no meu perfil. Bem? Então, cada uma das minhas etapas, ela precisa ser bem definida com o que eu preciso de informação em cada etapa para que eu possa seguir com a minha venda ela corra da melhor maneira, realizando a conversão esperada. Então, quando eu tenho as etapas bem definidas, eu deixo aquela regra de funil de vendas, essa é conceitual, se vocês forem fazer com um MBA, uma pós-graduação em vendas em qualquer universidade, vão falar, não, o normal é que a gente converta 10% do nosso funil. Isso não é verdadeiro. A gente pode até converter 10%, mas se o meu funil ele está bem estruturado, eu vou começar a eliminar leads desnecessários e aí eu consigo ter informação para poder passar para o meu marketing. Olha, marketing, você me trouxe 1.000 leads esse mês. Só que dos 1.000 leads, 500 não estão dentro do nosso perfil. Então, talvez o posicionamento de marketing não esteja correto. Porque aí o dinheiro que o marketing investiu, ele vai conseguir direcionar realmente para onde nós queremos e no mês que vem ele pode trazer outros 1.000 leads. Só que são 1.000 leads que já estão de acordo com o nosso perfil do cliente ideal, que é muito mais fácil ter a conversão. Logo, o meu conversion rate, né, minha taxa de conversão, ela vai sempre aumentar. E como que eu posso fazer isso dentro do Zorro CRM? Como eu falei para vocês, tudo que eu vou mostrar aqui é conceitual e ao final eu vou fazer um convite para vocês também para que a gente faça isso na prática juntos também. Mas dentro do meu CRM, eu tenho aqui o módulo de customização de pipelines, ou seja, de funis de vendas. Quando eu trabalho com o meu funil customizado, eu consigo, além de trazer tudo que nós falamos no último slide, eu consigo trazer operações distintas dentro da mesma ferramenta. Exemplo, eu posso ter uma operação de pré-vendas, eu posso ter uma operação de vendas, eu posso ter uma operação de pós-vendas, ou como nós gostamos de chamar dentro da tecnologia, de customer success, sucesso do cliente, que é onde eu realmente tenho um relacionamento com aquele cliente, buscando que ele tenha sucesso e, consequentemente, ele tendo sucesso através da minha operação, eu consigo aumentar o meu relacionamento financeiro com ele. Então, eu tenho aqui as opções de customização do meu funil. Se vocês observarem aqui, eu tenho esse funil standard ou padrão. Por que esse nome? Porque é o funil que já vem de fábrica no Zorro CRM, que eu posso, inclusive, customizar, já removendo aqui etapas, alterando em qual fase do funil esse estágio está. Mas o principal é que eu posso criar vários outros funis. Então, eu posso vir aqui em novo pipeline, eu escolho aqui um layout de funil e eu consigo trazer os estágios que eu já tenho em outras operações ou até mesmo criar o meu novo estágio. E quando eu clico aqui para criar o meu novo estágio, isso é uma coisa muito interessante que ele vai vir ao encontro dessa parte aqui, do uso de dashboards para previsão de receitas. É o quê? Quando eu crio qualquer etapa de funil dentro do CRM, eu tenho esse campo aqui, ó, probabilidade. Ou seja, se o meu cliente, ou melhor, se o meu lead, ele está na etapa de qualificação, dentro da minha operação, eu acredito que eu tenha 10% de chance de converter aquela venda. Quando ele passa para uma proposição de valor, por exemplo, eu já acredito que eu tenha 40% de chance. Esse meu acreditar não é coisa da minha cabeça.
dentro da minha operação, eu entendo que cada vez que um lead chega naquele, ou melhor, a cada 10 leads que chegam naquela fase, 4 fecham. Então, eu começo a trabalhar com números reais, porque eu tenho informação. Então, quando eu trabalho essas probabilidades, ao trazer, vou mudar aqui a tela, ao trazer um funil realmente completo de vendas, eu tenho uma previsão. Então, se vocês observarem aqui, ele está mostrando todos os funis. Vou pegar aqui o funil de licenciamento, por exemplo. No licenciamento eu não tenho dados criados aqui nessa. Vou pegar o standard. Aqui, então, eu tenho o quê? Eu consigo visualizar aqui, em fase de qualificação, eu já tenho R$ 2.951.201 em fase de qualificação. Se eu sei que daqui da minha etapa de qualificação, a minha probabilidade de fechar negócio é de 10% e o meu processo está sendo bem seguido, eu consigo já imaginar que dentro do meu filtro aqui de data de fechamento, eu já tenho 295 mil em receita de previsibilidade. Por quê? Porque eu tenho 10% de possibilidade de fechamento. Quando eu venho aqui para a minha fase de proposta, que a chance de fechamento é de 75%, ou seja, a cada 4 leads que eu trago para essa fase, 3 fecham, então eu sei que eu vou ter aqui, gente, eu sou horrível de matemática, por isso eu uso o CRM, mas eu vou ter aqui 75% desse valor de 138 mil em receita previsível. Então, nisso, eu consigo ter previsibilidade. E aqui eu nem mostrei dashboard ainda para vocês. Eu só estou mostrando a minha visualização Kanban do meu funil de vendas. Eu não mostrei nada de dashboard. Perdão. Mas eu tenho justamente essa possibilidade de trabalhar a minha previsibilidade aqui direto no funil. E quando eu falo de dashboard, só um minuto, por gentileza. Perdão. Quando eu falo de dashboard, dentro do meu Zoho CRM, eu tenho aqui a possibilidade de ter painéis criados já na ferramenta, ou até mesmo painéis customizados, que me tragam informações de negócio que vão ajudar tanto a minha operação como CRO, como responsável por trazer a receita, então como um diretor de uma área, não importa, como também podem ajudar o meu próprio vendedor, meu time comercial, a visualizar as suas próprias metas, visualizar quais são os negócios que estão mais quentes para fechamento, quais são os negócios que estão previstos para fechamento hoje, para que ele possa fazer um acompanhamento e realmente focar no que realmente vai trazer dinheiro para a empresa. Aqui, só estou mostrando um dashboard pré-criado do próprio Zoho CRM, que são os insights de negócio, que aqui eu já tenho um funil pré-criado, então eu tenho 31 negócios em estágio de qualificação, 31 oportunidades em estágio de qualificação. Eu tenho 5 aqui em fase de proposta. Também consigo visualizar um montante aqui por estágio. Então, em fase de qualificação, eu tenho 2 milhões. Tá, com isso aqui, eu olhando isso, eu consigo virar para o meu time e falar, time, por que eu tenho 2 milhões em fase de qualificação e eu não tenho nem 200 mil em fase de proposta? O que está acontecendo que não está saindo da qualificação? Então, eu tenho números, eu consigo trabalhar realmente a minha operação para que eu possa trazer a receita, e se eu identificar algum erro na operação, eu já consigo trazer isso previamente, evitando essa falha humana, ou evitando esse erro, e evitando perder o cliente para minha concorrência. Só aproveitar aqui, que eu já estou nessa tela, o André ele fez uma pergunta. O André ele perguntou como que faz para mostrar aqui o montante no topo do funil. André, quando você for criar a exibição Kanban, ó, aqui ó, do lado esquerdo, nós temos esse lapisinho aqui, ó, que é onde você edita o tipo da exibição Kanban. Então aqui você pode agregar por montante
já categorizar também, e aí você consegue puxar aqui quais informações você quer que sejam exibidas no Kanban, tá bom? Mas caso você não consiga fazer isso sozinho, fica tranquilo que você pode mandar ali uma mensagem depois, ou no WhatsApp, você tem o contato, ou então pode mandar um e-mail aqui para a gente grava um vídeo te mostrando passo a passo, tá bem? Mas a edição do Kanban, ela é feita aqui por esse lápis, mas eu preciso estar no modo exibição Kanban. Então, eu venho aqui, mudo para exibição Kanban, e aqui eu edito com as informações que eu quero que sejam mostradas, tá bem? Voltando, então. Então, eu tenho a possibilidade ali de criar os meus dashboards e só para mostrar rapidamente para vocês quais são as opções que nós temos de componentes aqui dentro da criação de um dashboard. Vou pegar aqui adicionar componente. Eu tenho todas essas opções. Eu posso criar dashboards em formato de gráfico, que é esse aqui de baixo do valor do estágio, em formato de KPI, que é esse aqui, por exemplo, da receita do mês, onde eu trago números ou eu trago percentuais, eu trago informações mais diretas. Não são informações detalhadas, são informações diretas de acordo com os meus critérios. Mas eu tenho também a opção de comparador. Então, eu posso criar aqui, por exemplo, um dashboard comparando entre os meus 5 vendedores quantos leads cada um recebeu, qual que é a taxa de conversão, quantas reuniões eles fizeram, quanto eles realmente venderam em montante, quanto eles venderam em soma de negócios fechados, porque às vezes eu posso ter um vendedor que ele vendeu 1 milhão no mês, só que ele fechou uma única venda. Ele é um vendedor ruim? Não, de maneira alguma, ele trouxe 1 milhão em receita. Mas eu tenho um outro vendedor que fechou 5 vendas de 200 mil. Ele é um vendedor ruim, porque ele vendeu menos que o outro? Não, ele vendeu a mesma coisa, só que ele vendeu em mais negócios. Pensando estrategicamente, para o financeiro, para a geração de receita, os dois são ótimos. Mas pensando na manutenção da receita, se eu perco o meu cliente daquele vendedor que vendeu um só, eu perdi 1 milhão de uma vez só. Se eu perco um cliente daquele que vendeu 5 de 200 mil, eu perdi apenas 200 mil, eu ainda tenho 800 em receita. Então, quando a gente vai trabalhar estrategicamente isso, a gente consegue entender melhor o nosso objetivo de futuro, a saúde da empresa. Não pensar apenas no número que entrou no caixa, mas na saúde financeira, na manutenção da receita. Então, usei apenas um exemplo conceitual do comparador, tá? Mas isso eu posso usar até mesmo para saber, dentro dos meus leads, eu tenho 3 SDRs, cada um recebeu 33 leads, quanto que cada um converteu? Ah, eu tenho um SDR que ele converte muito melhor os leads de Zorro Analytics, então não tem por que eu mandar para ele os leads de Zorro CRM ou os leads de Zorro Creator. Eu vou eu tendo essas informações, eu consigo trazer estratégias para quê? Para entender que peixe não sobe em árvore. Então, se o peixe não sobe em árvore, não tem por que eu colocar um peixe para subir na árvore. Eu posso colocar um peixe para nadar. Às vezes o meu vendedor ele não é ruim, ele está mal alocado, ele está mal direcionado. E a culpa disso é minha, porque sou eu que direciono. Então, quando eu tenho essas informações, eu consigo pensar nas estratégias. Tá bem? E eu tenho várias outras opções aqui, como o detector de anomalia, que é uma funcionalidade de inteligência artificial, que eu um tipo de anomalia. Normalmente, eu fecho todas as minhas vendas com 15 dias de negociação. Eu tenho uma venda que ela está já com 21, é uma anomalia. Exemplos, para que a gente possa entender a melhor forma de trabalhar também. Funis, medidor de meta, quadrante, zona. Então, nós temos todas essas opções aqui de componentes para criar os nossos dashboards customizados por dentro do próprio CRM, sem precisar de nenhuma outra ferramenta. Tá? Voltar aqui para a nossa apresentação. E aí eu tenho a minha questão de qualificação e priorização de leads. Essa parte ela vai ser toda conceitual, não vou mostrar na ferramenta, tá? Implementação de regras de pontuação é uma primeira parte para que nós tenhamos uma boa qualificação e priorização de leads. Ela é a primeira parte aqui nesse slide. Mas se vocês observarem, esse slide ele já passou uns 4 ou 5 antes dele. Porque não adianta eu querer reinventar a roda. Não adianta eu querer trazer conceitos avançados de
vendarketing, que é o que nós chamamos, né, que é a junção de vendas com marketing, enquanto eu ainda não faço o básico, que é enviar o meu e-mail de maneira automatizada, criar as minhas tarefas, falar com o meu lead em tempo hábil, enquanto o meu time não está treinado para vender. Não adianta eu querer, eu como gerador de receita, que cuida de time comercial, querer sentar com o meu marketing e falar, ó, sua qualificação está totalmente errada, se o meu time não sabe nem como vender para o lead que está chegando ainda. Então, isso aqui é a primeira fase aqui. Porém, a gente tem que fazer todo o restante antes. Então, regras de pontuação. O que é uma regra de pontuação? Nós falamos ali sobre o meu ICP, o meu perfil do cliente ideal. Se eu tenho esse perfil bem definido, eu consigo colocar regras baseadas nesse perfil. Exemplo, digamos que a Cafinet, ao invés de ser uma empresa de tecnologia, ela fosse uma empresa de varejo que atende apenas o interior de São Paulo. Por quê? Porque a logística da Cafinet não consegue atender o Brasil todo. O que eu posso fazer? Eu posso criar um campo dentro do meu lead com o nome da cidade dele, ou o estado. Se esse lead ele for do estado de São Paulo e das cidades que eu atendo, eu vou adicionar, por exemplo, 50 pontos a ele. E se ele não for, eu vou remover 20 pontos. O que isso vai me garantir? Vai me garantir que, com essas regras de pontuação, eu atenda realmente ao lead que eu posso atender. Se eu não consigo vender para fora do interior de São Paulo, por que eu vou fazer o meu time comercial focar em atender um lead de fora do interior de São Paulo? Logo, quando eu tenho... Esse foi só um exemplo, mas quando eu tenho esse tipo de regra criada, o meu SDR, meu pré-vendedor, o meu vendedor, ele vai focar realmente em quem importa para a empresa e, consequentemente, eu aumento a produtividade, a efetividade dele. A mesma coisa, segmentar os contatos para melhor conversão. Isso aqui acaba entrando na regra anterior, só que a regra anterior eu coloquei como uma automação de pontuação. Então, eu adicionei pontos ou removi pontos de acordo com um determinado critério. Aqui eu não estou falando de pontuação, eu estou falando de segmentação. Eu usei o exemplo do Zorro CRM e o Zorro Analytics, mas eu posso usar aqui, pensando ainda no varejo, eu tenho, dentro da minha equipe, a Beatriz, que ela é especialista em vender, eu sou do varejo, eu tenho a Beatriz, que é especialista em vender linha branca, e eu tenho a Kelly, que é especialista em vender linha marrom. Se eu sei que aquele meu lead, ele veio focado em linha branca, eu não vou passar para a Kelly. A Kelly pode até saber vender a linha branca, mas ela não é especialista. Então, eu passo para a Beatriz, que é especialista na linha branca, ela com certeza vai fechar muito mais rápido do que a Kelly, e para a Kelly eu distribuo os que vierem de linha marrom. Então, eu começo a trabalhar, segmentar para trabalhar a especialidade tanto do meu time comercial, como até mesmo do meu cliente, para melhorar a conversão. E aqui, por último, também não menos importante, a integração do Zorro CRM com o Zorro Sales IQ, é um exemplo, mas com o Zorro Sales IQ, para trabalhar o meu lead qualificado. O que isso significa? Se eu sou uma empresa que tem um site, e em 2025 toda empresa precisa ter um site, não tem como fugir disso, eu consigo trazer, por exemplo, a integração do Sales IQ, que é a nossa ferramenta de chat. Ela trabalha tanto com chat dentro do site, mas também WhatsApp, Instagram, Telegram, outras redes sociais, próprio Facebook. Mas dentro do meu site, eu vou conseguir visualizar até mesmo quantas vezes o meu lead, aquele lead que eu estou atendendo, visitou o meu site e quais páginas ele visualizou. Então, se é um lead, por exemplo, vou colocar aqui que o André, que fez a pergunta, ele é um lead de suporte da Cafinet. Então, ele já contratou a Zorro, ele não precisa de licenciamento, ele precisa de suporte, ele precisa de um apoio técnico para operar as ferramentas Zorro. E eu abri ali o registro dele no meu Zorro CRM e eu visualizo que o André já visitou a página de suporte da Cafinet 15 vezes. E ele não passou nenhuma vez pela parte de ferramentas Zorro. Por que eu vou fazer contato com o André oferecendo ferramentas Zorro? Não, eu vou fazer contato com o André já sabendo. André, você visualizou a página de suporte, às vezes nem preciso falar, mas André,
eu entendo que você precisa de suporte, me deixe entender melhor quais são as suas dores. Então, eu como comercial, se eu tenho bom senso e se eu tenho informação, eu vou conseguir já trazer essa minha conversão de maneira mais rápida, porque eu vou conseguir falar o que o cliente precisa. Eu não vou oferecer, voltando ao exemplo do varejo, eu não vou oferecer uma cama para quem está procurando uma geladeira. Tá? Então, isso facilita bastante para que o meu time comercial tenha mais produtividade. E aqui, a parte de relatórios e métricas essenciais. Bom, os principais KPIs comerciais, a gente acabou já falando ao longo aqui do nosso webinar. Eu falei sobre taxa de conversão, eu falei sobre os meus SQLs, os meus MQLs, mas eu tenho outros KPIs comerciais que são importantes, como a receita anual ou receita mensal, de acordo com o meu negócio. Eu tenho um KPI muito importante que pouco é falado, porque ele acaba entrando um pouco mais no marketing, mas essa informação sai de vendas, que é o CAC, que é o meu custo de aquisição do cliente. Então, quanto eu gastei para ter um cliente? Porque não adianta, por exemplo, eu falar que eu estou vendendo muito. Vendi 2 milhões mês passado. Só que para eu vender um cliente ali de 100 mil, eu gastei 80. Mas eu tive 20 de lucro, isso é muito para o mercado. Não, não é. Dependendo do seu mercado, isso não é muito. Então, o custo de aquisição do cliente, a gente começa a calcular dentro do CRM com vários números que a gente pode tirar daqui. Um número que é importante a gente tirar para saber o custo de aquisição do cliente. Quantas ligações eu precisei fazer para aquele cliente, que eu realmente falei com aquele cliente, para poder fechar aquela venda. Eu precisei fazer 20 ligações, cada ligação levou 20 minutos. Aí eu vou colocar na ponta do lápis, ou melhor, em 2025 não é na ponta do lápis, eu deixo que o CRM faça o cálculo por mim, mas eu vou colocar ali na ponta do lápis quanto que custam essas 20 ligações, de 20 minutos cada, do salário do meu vendedor. Custa X, tá bom. Então, esse aqui foi o meu custo de aquisição do cliente no trabalho do vendedor. Só que eu tive outras 5 reuniões online de 1h30 cada com o meu vendedor e com um técnico do meu time operacional. Então, quanto isso me custou? Custou mais Y. Tem uma soma daquilo. Esse foi o meu custo da venda. Quanto que a venda me gerou? A venda me gerou isso. Então, a venda deu lucro ou deu prejuízo? Nesse momento, isso não importa. Vamos pensar estrategicamente. Se com X mil reais eu fiz 4x mil reais, então, estrategicamente, eu posso pensar que se eu investir 10x mil reais, eu vou ter 40x mil reais. Logo, eu tendo número, eu consigo montar as minhas estratégias. Isso é o custo de aquisição do cliente, é um KPI muito importante. Mas eu tenho diversos outros KPIs. Eu tenho taxa de churn, que é quando meu cliente faz um cancelamento comigo. Eu tenho KPI, por exemplo, pensar um mais legal aqui que a gente possa trazer para dentro do CRM especificamente. Custo de aquisição do cliente. Eu tenho o meu custo de aquisição do lead, que isso entra no marketing, mas pode ser calculado por dentro do CRM também. Então, para que o meu marketing gere 1.000 leads, quantos reais ele precisou gastar, por exemplo, no Instagram? Quantos reais precisou gastar no Google Ads? Que, inclusive, temos integração, tá? O CRM ele tem integração já nativa com o Google Ads, para que eu possa trazer isso. Eu consigo fazer integração com o Meta, eu consigo fazer integração com LinkedIn, Sales Navigator. Então, eu consigo trazer isso tudo para fazer o meu cálculo de KPIs importantes, como até mesmo os do marketing. Tá bem? Outra coisa, essa parte do como configurar relatórios eu vou mostrar na prática para vocês. Mas eu tenho também a possibilidade de fazer meu monitoramento de desempenho da previsão de vendas. Já mostrei isso para vocês, acabou ficando repetitivo, peço desculpas, mas eu tenho essa possibilidade. E aqui nós temos uma frase muito importante. Eu, como gestor de uma área de vendas, mas também como um vendedor, eu entendo que o ser humano ele não é substituível para um time comercial.
como eu falei ali no começo. A tecnologia, no caso, ela tem que ajudar. Ela é para tirar a tarefa manual. Isso é uma coisa que eu sempre pensei, mas de qualquer maneira, o fundador da Zorro, o Sr. Schindler Vimbu, ele já traz isso aqui para a gente, que a tecnologia ela deve capacitar as pessoas, não substituir. Então, quando eu tenho meu vendedor vendendo mais rápido, vendendo mais, ganhando mais, ele está mais feliz. Consequentemente, ele vai vender mais. Isso é natural, isso é até psicológico do time comercial. Vendedor que não é ambicioso não tem que ser vendedor. Pode trocar de área. Então, ele vai sempre querer mais dinheiro. Quando ele ganha mais dinheiro, a empresa ganha mais dinheiro. Então, se eu trago essas automações, essa tecnologia para facilitar, eu consigo gerar mais receita. Exemplo muito grande, nós estamos em era de inteligência artificial. Para quem não é da tecnologia, o que a gente mais ouve é: eu vou perder o meu emprego para inteligência artificial. Não, você vai perder o seu emprego se você não souber usar a inteligência artificial a seu favor. Nada nunca vai substituir o ser humano para isso, tá? Principalmente para a área de vendas. Então, o próprio Zorro CRM, ele tem funções de inteligência artificial para poder alertar o vendedor qual que é o melhor produto para fazer um cross-sell, uma venda cruzada, no caso. Ou então, qual que é o melhor momento para enviar um e-mail para o cliente, porque é naquele momento que o cliente vai abrir o e-mail, porque é o momento que ele, por padrão, faz a leitura dos e-mails dele. Então, quando eu tenho inteligência artificial, eu consigo trabalhar com isso. Mas, assim, aqui só para a gente finalizar a parte das demonstrações, até porque o nosso tempo já está se esgotando, eu não quero atrapalhar a agenda de vocês, mostrar aqui a parte de relatórios personalizados. Então, aqui dentro, nós temos o nosso módulo de relatórios, eu já havia mostrado o módulo de analítica, que é onde nós criamos os nossos painéis, mas eu tenho aqui o meu módulo de relatórios, que eu já tenho vários relatórios pré-criados pela própria ferramenta. Eu não vou abrir esse aqui de vendas de hoje, e por ser uma ferramenta de demonstração, não fiz nenhuma venda hoje. Vou ver aqui os relatórios de negócios. Vai me trazer aqui algumas informações, esse já está pré-criado, mas eu tenho também a opção de criar relatórios customizados. Então, eu venho aqui nesse botão azul que eu cliquei, criar relatório, eu vou definir qual que é o meu módulo primário, e depois, isso aqui é uma vantagem bem legal do Zorro CRM, eu consigo definir o meu módulo secundário ou módulo filho, que é o quê? Digamos que eu queira buscar, de todos os negócios que eu tenho, quais vieram de quais campanhas. Então, eu tenho 200 mil pendentes em negócio, eu quero saber de qual campanha de marketing veio. Ou então, quantas chamadas foram feitas para cada um daqueles negócios. Ou até mesmo, eu quero poder verificar quantas reuniões foram realizadas para cada um dos negócios. Então, dentro do meu Zorro CRM, eu consigo cruzar módulos para trazer informações cruzadas e assim trazer mais e assim conseguir trazer mais estratégia para o meu negócio. Então, só criei aqui, eu falei que eu queria um relatório de negócios. Ele já vai me trazer uma pré-visualização com vários campos. Porém, eu não quero campo campanha, isso aqui não é importante para mim. Tempo de conversão é importante, eu quero saber quanto tempo levou. Mas eu posso vir aqui nas colunas, nesse lápis, e já definir quais serão os campos que eu quero. Então, eu quero o campo aqui estágio, eu quero o campo nome do contato, quero o campo montante também, data de fechamento, é importante, eu posso ir buscando aqui, adicionando os meus campos. Perfeito, coloquei, aqui pronto. Então, já comecei a criar o meu primeiro relatório. Porém, eu posso fazer filtros. Eu só quero que apareça nesse relatório os que têm data de fechamento para este ano. Aqui, este ano, salvar, salvar. Eu coloco o relatório do webinar. Posso decidir aqui qual pasta, relatório de negócios, salvar. Perfeito, meu relatório está criado. Tenho poucos negócios aqui para fechamento esse ano, mas está criado. O que é legal, tanto desse relatório, quanto do meu dashboard?
eu consigo definir exatamente quem na minha organização pode ter acesso a isso. Ele pode ser um relatório só meu, privado, mas eu também posso compartilhar com a minha diretoria, eu posso compartilhar com um outro gerente ou qualquer pessoa da minha organização por dentro do próprio CRM, ou eu posso vir aqui já enviar por e-mail diretamente do CRM, só coloco aqui um modelo de e-mail para envio. Aqui para relatórios eu não tenho nenhum criado. Deixa eu ver aqui. Eu coloco um modelo de e-mail, coloco meu destinatário, defino em que formato eu quero exportar o relatório, a ferramenta já me permite exportar em PDF, XLS ou até mesmo CSV, e posso colocar até mesmo agendado. Eu quero que seja enviado no final da semana. Então, ele vai pegar os dados lá no final da semana e já vai enviar naquele momento. Eu não preciso me preocupar em enviar. Mas eu também posso aqui exportar o meu relatório no formato que eu quiser, aqui, Excel, PDF ou CSV. Bem, só ver aqui, parece que tem mais uma dúvida. Não, era só a resposta do Kevin. Perfeito. E eu sei que eu falo bastante, desculpa, eu gosto muito de falar sobre CRM, mas agora só trazer para vocês um estudo de caso totalmente real, e esse eu posso garantir que é real, porque foi o que aconteceu conosco, tá? Aqui na Cafinet. A Cafinet, ela sempre usou o Zorro CRM. Isso desde que a Cafinet existe. Na verdade, a Cafinet existe por conta do Zorro CRM. Quando o nosso fundador ele conheceu o Zorro CRM, isso coisa de 15 anos atrás, ele definiu que aquela era uma ferramenta muito boa e que ainda não estava muito bem posicionada no mercado brasileiro. Então, valia a pena trazer a ferramenta para nós comercializarmos na Cafinet. Então, sempre foi utilizado. Mas qual que é o estudo aqui? Eu assumi o time comercial da Cafinet em janeiro do ano passado e até então eu trabalhava na Zorro Brasil. Quando eu assumi, eu trouxe outras estratégias. Não significa que a responsabilidade é minha, pelo amor de Deus. Mas eu trouxe outras estratégias e nós criamos automações no nosso CRM. Aí é um depoimento meu, eu sou uma pessoa muito ambiciosa, eu gosto muito de ganhar dinheiro, mas eu não gosto de tarefas manuais. Para mim não faz sentido. Eu tenho preguiça de ficar escrevendo e-mails para mandar para os meus clientes. Eu tenho preguiça de ter que criar uma proposta customizada, por exemplo, sendo que eu tenho ferramentas para isso. Eu vindo já de mais de 4 anos usando o Zorro naquela época, para mim não fazia o menor sentido eu ter que fazer algo manual se a gente já usava o Zorro CRM, que é uma ferramenta que faz praticamente tudo de maneira automatizada. O que eu quero é poder sentar com o meu cliente, tomar um café, levar para jantar, sentar para fazer uma reunião, entendendo realmente o problema dele, solucionar, tendo um relacionamento com ele e fechar a venda. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos automações no Zorro CRM. A primeira automação que nós colocamos foi o disparo automatizado de WhatsApp, quando chegava um lead. Inclusive, o Kevin, que está aqui, foi a pessoa que nos ajudou tecnicamente a fazer isso. Ele criou as funções ali dentro para colocar, por exemplo, um mais 55 no número e funcionar o disparo de WhatsApp. Eu coloquei envios automatizados de e-mail. Então, com isso, o que aconteceu? A nossa conversão acabou aumentando, porque à época eu era apenas uma pessoa no comercial, hoje eu já tenho uma equipe bem maior, mas à época eu era apenas uma pessoa. Então, além de eu ter a questão da preguiça de fazer o trabalho manual, eu também tinha a necessidade da automação para que eu pudesse atender o maior número possível de leads. Resultado, 2024, em comparação a 2023, com essas automações, obviamente, nós aumentamos o nosso time operacional, nós aumentamos nosso relacionamento com os nossos clientes, mas o resultado foi um aumento de 400% no faturamento. Então, isso eu posso trazer que é um depoimento real, porque realmente aconteceu na Cafinet, e eu espero fazer mais 400, 500, 600 esse ano, ainda mais agora que eu tenho uma equipe um pouco maior e que o CRM evoluiu muito, inclusive com as ferramentas de inteligência artificial que eu mesmo uso bastante no meu dia a dia. Então, o que nós aprendemos com esse caso especificamente da Cafinet? Dá para vender utilizando
automação? Dá, e dá para vender muito. Quando eu não tenho automação, eu atendo menos pessoas. Eu tenho menos tempo para atender os meus clientes. Quando eu tenho automação, eu consegui, por exemplo, falar com praticamente todos os clientes da Cafinet ao longo do último ano. Praticamente todos mesmo, de chamar para fazer reunião, entender novos projetos. Então, com isso, o tempo que eu evitei enviando e-mail, o tempo que eu evitei fazendo um registro, por exemplo, de uma tarefa ou de uma chamada, criando isso no meu CRM, eu consegui realmente trazer esse aumento de receita para a empresa. Após a segunda metade do ano, tive ajuda, obviamente, eu consegui colocar outras pessoas aqui na equipe, até porque a nossa produtividade aumentou em relação à receita, então eu precisei aumentar o meu time técnico. Eu aumentei o meu time técnico, consegui trazer também mais pessoas no meu time comercial, e com isso a empresa acabou crescendo um pouco mais de 400% em faturamento de um ano para o outro. Então, esse exemplo ele é real, sou eu aqui falando para vocês para poder mostrar, não quis trazer de nenhum cliente, porque eu acho que tem que começar em casa, né? Casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro. Então, mostrar para vocês que realmente funciona quando a gente aplica. Obviamente, tem toda uma questão de estudo por trás. Eu tive a ajuda tanto do meu CEO quanto do meu time de marketing, tive muita ajuda do meu time operacional, mas para o time comercial, só ter automatizado isso já me fez conseguir falar com várias outras pessoas. Tá bom? E agora, vou deixar... Eu falei que seriam os últimos 15 minutos, mas eu acabei passando do horário, não tem problema. Eu vou deixar esse momento aqui agora para que vocês possam fazer as perguntas de vocês. Pode mandar aqui no nosso WhatsApp, perdão, WhatsApp não, na nossa caixinha de perguntas e respostas. E também quero aproveitar esse momento para já fazer um convite. E já vou responder aqui a pergunta também do André. O André perguntou se nós podemos fazer um webinar sobre inteligência artificial no CRM. Sim, André, posso. Eu só preciso verificar a data, mas eu já tenho um cronograma inteiro com todos os webinars desse semestre. E ali no meio tem um webinar que é específico sobre inteligência artificial. Não só no CRM, tá? Nós vamos falar sobre inteligência artificial nas ferramentas da Zoho. Então, nós temos IA hoje dentro do Zoho Creator, dentro do Zoho Analytics, dentro do Zoho Desk, dentro do Zoho CRM. Então, nós vamos falar sobre tudo isso, mas sim, vai ter a parte do CRM. E o convite que eu quero fazer a vocês é o seguinte: dentro aqui do meu time, agora isso vai ser direto com o time comercial mesmo, vocês têm a possibilidade de agendar com o meu time comercial demonstrações customizadas do Zoho CRM. Então, caso vocês tenham qualquer dúvida, Abine, gostei ali do webinar, ou então não entendi muita coisa do webinar, é muita coisa conceitual, mas a minha operação é essa. Então, eu tenho essas pessoas vendendo, eu tenho XYZ de produtos, e eu gostaria de visualizar isso de maneira customizada no CRM. Você pode preparar uma demonstração para mim? Posso. Não me importa se você já tem o Zoho CRM ou não. O que importa é eu poder demonstrar isso para você, para poder te auxiliar a usar o CRM em 100% da sua capacidade, tá? Então, eu vejo aqui que tem alguns clientes já nossos na sala, clientes de Zoho One, clientes de Zoho CRM, não tem problema. Esse trabalho comercial que eu faço, um trabalho de consultoria, é para ajudar vocês a usarem melhor a ferramenta. Obviamente, isso tem uma estratégia comercial por trás, até porque em determinado momento pode ser que vocês precisem da Cafinet, então eu estou dando e acabo recebendo depois, o universo ele retribui. Mas fiquem à vontade, vocês podem me chamar tanto no WhatsApp quanto no e-mail para pedir essa demonstração customizada, tá bem? E até mesmo sentar comigo ou com o meu time mais técnico para entender melhor os processos de vocês e até mesmo ver, isso aqui pode ser feito de outra maneira dentro do seu CRM. Vai ser mais rápido, mais prático e mais produtivo se você fizer de outra forma. Então, fiquem à vontade para me chamar no WhatsApp. Os que já têm, acredito que da lista que nós temos aqui, quase todos possuem meu WhatsApp. Pode ser por lá mesmo. Nós agendamos uma sessão, sento com vocês para auxiliar com isso, tá bom? Enquanto isso, vou passar aqui a próxima tela. Já fiz, né, a oferta da demonstração. E também aproveitar para convidar para os próximos eventos.
como eu citei, nós temos uma agenda já semestral dos nossos webinars, eles serão quinzenais, então na próxima semana nós não teremos, eu estarei na Índia para um evento do Zorro Creator, a Cafinet ela foi premiada como único parceiro do Brasil do Zorro Creator, nós vamos até lá para sermos premiados, também falarmos sobre o futuro. Na outra semana é carnaval, porém o carnaval acaba na terça. Então, quarta-feira de cinzas, nós teremos o webinar sobre o Zorro Desk, que é a nossa ferramenta de atendimento ao cliente. E a nossa agenda ela está bem extensa, tem Analytics, tem Creator, tem Zorro Desk, tem Zorro Sales IQ, tem várias ferramentas ali da Zorro, nós vamos compartilhando nas nossas redes sociais e também no e-mail com vocês, mas se já puderem, até para ajudar o nosso marketing agora, pedir, sigam a nossa página, por gentileza, no LinkedIn, a página da Cafinet, que por lá nós vamos notificar sobre esses webinars, tá bem? Não só sobre os webinars, mas também sobre os encontros presenciais, os workshops gratuitos sobre as ferramentas, tanto de Zorro quanto a possibilidade de criação de ferramentas customizadas. Então, já quero deixar esse convite para vocês, se vocês já puderem reservar na agenda, quarta-feiras de cinzas, às 16 horas, nós teremos o nosso webinar de Zorro Desk. E aí, pode convidar quem vocês quiserem, pessoal da equipe, colegas de outras empresas que vocês acham que podem conhecer a ferramenta e também conhecer a parte conceitual de atendimento ao cliente. Nesse primeiro, nós vamos falar sobre atendimento ao cliente, mas no segundo webinar de Zorro Desk, nós vamos falar sobre Customer Success, sobre o sucesso do cliente. Tá? Não apenas a parte de suporte, mas a parte da integração das ferramentas Zorro, Zorro Desk, Zorro CRM, Zorro Projects para trabalhar sucesso do cliente. Tá bem? Então, pessoal, como nós não temos mais perguntas, eu vou agradecer aqui pelo tempo de vocês, principalmente se ficaram aqui até o final, puderam ficar. Daqui a 15 dias nós nos vemos para o webinar, mas ao mesmo tempo, sintam-se livres para me chamar e-mail, WhatsApp, LinkedIn, não importa. Usem o canal que vocês acharem mais apropriado para que eu possa ajudá-los a seguir com a questão das estratégias de venda, as estratégias dentro do CRM e até mesmo falar com vocês, olha, esse processo pode ser melhor, esse processo tem como a gente trabalhar de uma outra maneira, tá bem? Então, muito obrigado pelo tempo de cada um de vocês. Kevin, muito obrigado pela ajuda aqui respondendo as perguntas. Uma ótima tarde a todos e nós nos falamos daqui 15 dias no próximo webinar. Até mais.